Imagina você receber um prêmio por ser muito azarado ou por ser lento demais. Acredite ou não, isso existe. E não é apenas um prêmio em formato de status. O piloto recebe até uma taça por isso. A história começa em 1969, onde um piloto de corrida de terra, chamado Leon Sirois, ou Leon Sirois se preferirem, estava em uma tentativa de se classificar para a Indy 500 daquele ano. Durante o Pole Day do dia 17 de maio, a chuva veio e foi embora. A pista naquele momento estava limpa. O novato de 34 anos foi o primeiro a ir para a pista. Ele completou suas 3 primeiras voltas cronometradas normalmente, mas quando estava em sua 4ª e última volta, a sua equipe deu bandeira amarela para ele, abortando sua classificação. A equipe sentia que a velocidade era insuficiente para estar no grid e provavelmente poderia fazer outra tentativa mais tarde. Porém, momentos depois, um outro piloto saiu para se classificar, ele que estava bem logo atrás de Leon, e a chuva começou a cair de novo e a sessão precisou ser cancelada. No dia seguinte também não teve carros na pista, porque havia uma ameaça de tornado, e então o Pole Day foi remarcado para o dia 24 de maio. E nesse dia, Leon dispensou todas as tentativas de tentar se classificar, já que a sua velocidade não era boa o suficiente, e acabou ficando fora da Indy 500. A mídia e os fãs notaram um negócio bastante curioso. Se a equipe de Leon não tivesse dado bandeira amarela para ele e anulasse a sua tentativa de classificação naquele Pole Day, ele teria sido o único classificado no fim de semana inteiro. E o pior, de acordo com as regras da época, ele poderia ter largado da pole position. Isso foi um baita de um azar. Essa é considerada uma das maiores gafes da história do esporte a motor. Em reflexo a isso, uma organização que faz cobertura sobre a Indy 500 desde os anos 50 até os dias de hoje, chamada de American Auto Race Writers and Broadcasters Association, ou apenas AARWBA, criou um prêmio anual para as 500 milhas de Indianápolis. O prêmio consiste em uma placa com um coquetel de whisky de metal dourado preso a uma base. O prêmio se chama The Digger Award. O nome Digger é em homenagem ao mecânico de carros de corrida Digger Johnson, filho do mecânico e familiar de Leon, Francis Royce. E o nome de cada ganhador está listado na placa com o ano em que o prêmio foi entregue. Isso até que lembra um pouco a Taça Libertadores. Esse maravilhoso e disputado prêmio é dado a um piloto ou proprietário de equipe que teve um grande azar durante as classificações da Indy 500. Mas também pode ser entregue por outros fatores. Qualquer coisa relacionada a azar ou gafe é elegível, e eu separei alguns momentos para vocês dos vencedores desse maravilhoso prêmio. Em 1970, o segundo vencedor desse prêmio desde a sua criação foi Tony Adamowicz. Ele fez 3 voltas boas e poderia se classificar para a Indy 500 daquele ano facilmente, mas quando estava em sua última volta rápida, uma luz amarela foi acendida por engano na pista, e a sua classificação foi anulada. Em 1975, o vencedor desse prêmio foi a ARWBA, a própria criadora do prêmio. Por quê? Porque eles perderam a taça daquela edição em um momento e foi encontrada logo depois atrás de uma porta de um museu. Em 1977, Vern Schuppan foi o vencedor. Na sua tentativa de classificação, o carro parou na 3ª volta rápida por falta de combustível, e o piloto bem-humorado disse que o prêmio é dedicado à sua equipe. Em 1979, o vencedor foi a organização da USAC, que mal promoveram a Indy 500 daquele ano e não sabiam lidar com as coisas após a morte de Tony Hulman, o antigo dono de Indianápolis. Inclusive, esse evento foi um dos motivos que fez a USAC sofrer a cisão entre ela e a CART. Em 1989, Johnny Rutherford recebeu a taça. Sim, pessoal, o tricampeão da Indy 500 recebeu esse prêmio por ter falhado em se classificar na edição daquele ano. Até os grandes pilotos não escapam dessa chacota. O vencedor de 1990 foi Salto Walter, que não dava as caras na Indy 500 desde 1980, depois que não se classificou. E em 1990, 10 anos depois e quase 9 desde a sua última participação na Indy, também não se classificou. O vencedor de 1991, acreditem ou não, foi Roger Penske. Mesmo que Rick Mears tenha sido o pole position daquela edição,
Roger cometeu a gafe de tirar Emerson Fittipaldi da linha de classificação do Pole Day. Pouco tempo depois começou a chover e Fittipaldi perdeu a chance de batalhar pela pole position. Em 1993, o vencedor foi Rob Gordon, porque ele havia entrado no lugar de A.J. Foyt para se classificar, causando, entre aspas, a aposentadoria de Foyt. Foi por isso que ele recebeu o prêmio. Eu não acredito que vou falar isso, mas o vencedor de azarado da Indy 500 de 1995 foi Emerson Fittipaldi. Nem preciso dizer do porquê, né? Em 1996, o prêmio foi dado para os organizadores da Indy 500 e da US 500, por fazerem duas corridas de 500 milhas no mesmo dia. Em 1997, o prêmio foi para a Indy Racing League, principalmente para o filho da mãe que fez a regra 25/8, que permitiu ter 35 carros na corrida. Em 2004, A.J. Foyt e Tony Stewart receberam o infame prêmio. Acontece que A.J. Foyt ligou para Stewart e convidou ele para praticar em um de seus carros reservas. O piloto da NASCAR aceitou e foi para os boxes se preparar para uma possível tentativa de correr na Indy 500 daquele ano. Os rumores rapidamente se espalharam pela pista, e uma multidão de repórteres cercou o Smokey para cobrir a notícia. O carro foi preparado e estava pronto para andar. O piloto já estava com seu macacão no corpo, mas faltando pouco menos de meia hora para acabar os treinos, ele anunciou que não iria se classificar. A sua equipe Joe Gibbs, o patrocinador Home Depot e a marca Chevrolet não queriam que ele corresse num Indy motor Toyota de Foyt. Se fizesse isso, seria uma quebra de contrato. Em 2006, Martin Ruth rodou em treino, rodou em outro, rodou no terceiro e bateu na classificação. Título merecido. Bruno Junqueira venceu o prêmio Digger em 2009. Ele se classificou para a Indy 500, mas pouco antes da meia-noite, no dia em que aconteceu o Bump Day, foi anunciado que Alex Tagliani iria ocupar o seu lugar no carro. Em 2012, o vencedor foi Jean Alesi. Embora tenha se classificado em 33º para a corrida, não houve Bump Day, porque teve exatas 33 inscrições para a corrida. Os critérios foram baseados na velocidade em que Alesi teve em seu carro de motor Lotus. Serge Karam venceu o prêmio de 2014, porque ele escolheu correr na Indy 500 do que ir para o seu baile de formatura do ensino médio. Certo ele! Ao que se sabe atualmente, o último vencedor foi James Hinchcliffe, depois que não se classificou para a Indy 500 de 2018. E até então, nenhuma edição tem um vencedor definido. Vamos ver se ano que vem aparece um novo azarado para ganhar esse prêmio.